programa Viver é Melhor está começando. Nossas saudações de paz, tranquilidade, muita saúde a você, amigo telespectador, que está na nossa audiência. Seja sempre muito bem-vindo. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Mais uma vez estamos aqui juntos pela valorização da vida, para que tenhamos saúde, equilíbrio, tranquilidade no nosso dia a dia e estejamos sempre prontos para construir uma vida mais saudável a todo momento. E pensando em saúde do ponto de vista mais amplo, completo, que você puder imaginar, equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Também na nossa família, na nossa sociedade, com o meio ambiente, o importante é estarmos sempre construindo uma vida melhor. Estamos juntos aqui neste caminho. Hoje, principalmente para falar sobre um desafio das famílias brasileiras, os perigos, os riscos para todos os familiares envolvidos numa situação perigosa de verdade, a combinação entre álcool e gestação. Álcool e gestação. A maior parte das mulheres consome álcool antes de saber que está grávida. Desta forma, nem sempre elas têm conhecimento dos efeitos da bebida no crescimento e desenvolvimento normal dos fetos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o consumo de bebidas alcoólicas pelas mulheres aumentou 80% desde a década de 1970. E este consumo está relacionado a muitas complicações durante a gestação. E depois? Será que fica também algum resquício? Nós vamos saber quais são estes danos causados à saúde do bebê e de toda a família, também da mãe, e a saúde emocional desta família, na conversa que nós teremos hoje aqui no programa Viver é Melhor. Recebemos a psicóloga Isabel Ferreira da Silva, da UNIAD, Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas, da Unifesp, e também do Departamento de Ensino da Clínica Gran House. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E você, amigo telespectador, também deve participar desta conversa. Desde já o convite para que mande suas perguntas a respeito do assunto, compartilhe suas dúvidas e faça sempre as suas sugestões. 0310 07 940 ou Viver Melhor, @boavontade.com. Doutora, a senhora sabe que o alcoolismo já é um desafio em qualquer fase da vida, mas na gestação é um problema ainda maior, porque é um período em que a mulher já sofre grandes alterações, a chegada de uma criança, muitas responsabilidades, é um momento ainda mais delicado? Muito mais delicado, não só para a mulher, como se nós estivermos falando de uma pessoa que é dependente de álcool, não só para a mulher, mas principalmente para o bebê que ela está carregando dentro do seu corpo. E a gente vai saber quais são as consequências de tudo isso, mas para a gente introduzir o assunto, quais são as consequências ou os efeitos do álcool no nosso organismo? O álcool, ele é uma droga, para que ele possa ser metabolizado, ele é metabolizado no fígado. Nós temos que produzir uma enzima que vai fazer a metabolização, ele vai ter um efeito em todo o nosso organismo. Coração, pulmão, mas principalmente no sistema nervoso central do nosso cérebro. Ele vai ser responsável por dinamizar a presença de vários neurotransmissores que vão fazer com que nós sintamos um pouco mais de prazer, sensação de conforto, prazer até embriaguez. Na verdade, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, né? Então ela vai fazer com que a gente vá funcionar de uma forma mais lenta, né? Em pequenas doses nós sentimos euforia, né? E em doses maiores nós vamos deprimindo o sistema nervoso central, então nós vamos ficar mais lentos até a embriaguez, né? Mas ele vai afetar todo o organismo, é uma toxina que está entrando no nosso corpo. E esses efeitos, eles aparecem num consumo esporádico, uma vez que a pessoa bebeu, ela já, dependendo da dose, ela já chega a embriaguez total numa primeira dose, numa primeira vez. Mas também o uso crônico, os efeitos aparecem em qualquer situação. Na verdade, a dependência ela não instala só pelo fato da pessoa beber muito ou pouco, tá? É ao longo do tempo, né? E outros fatores estarão associados ao consumo para que a pessoa possa desenvolver o alcoolismo. Não apenas a quantidade, mas a frequência e as ocasiões. A predisposição orgânica, o ambiente, a predisposição psicológica que a gente chama, uma série de fatores que fará com que a pessoa desenvolva o alcoolismo ou a dependência de qualquer outra droga. Então é importante que isso fique claro. De todos que bebem, de 12% a 15% irão desenvolver o que a gente chama de alcoolismo. E a gente, como não sabe quais são essas pessoas, ou a gente tem hoje no país ainda uma aceitação muito grande do uso de bebidas alcoólicas dentro de casa mesmo, muitas famílias acabam permitindo que seus filhos bebam dentro de casa, há que se ter um pouco de cuidado, porque a gente pode estar facilitando um pouco o caminho, a entrada nesse caminho?
Pois é, existe duas questões aí, né, do desconhecimento da população geral, e isso não é falha do pai ou da mãe, é falta de conhecimento, por isso que é tão importante o teu programa estar chegando nas famílias hoje. Nós temos uma questão legal, é proibido criança comprar ou beber bebida alcoólica até os 18 anos no nosso país, Estados Unidos até os 21, isso não é à toa, o corpo da criança, do adolescente até os 21, até os 18, 21 anos está em formação, principalmente o sistema de alerta, que vai nos dizer assim, olha, até ali eu posso, depois de ali eu não posso, né? Então, não é proibido, é uma questão legal. Né? Então, quando um pai ou um familiar adulto permite que o seu filho ou a criança que está ali abrigada por ele experimente ou use bebida alcoólica, ele também estará praticando um crime. Né? Fora de casa, os pais não querem que isso aconteça, mas às vezes dentro de casa permitem esse tipo de coisa. E a gente, por favor. Até porque é uma questão cultural. A nossa cultura, ela é adictiva. Né? O álcool, as drogas lícitas, o tabaco e o álcool, elas estão inseridas na nossa cultura desde sempre. Né? Então, assim, as pessoas têm falta de informação. Hoje eu acho que um pouco mais, antes eu acho que na minha época, na minha geração até muito menos, né? Mas hoje é importante que eles tenham conhecimento de que a bebida alcoólica pode matar algumas pessoas que desenvolvem a doença, e sim, a criança desde o feto até a sua formação completa terá danos bastante significativos na experimentação e mesmo no uso moderado da bebida alcoólica, porque ele está em formação. E é por isso que a gente vai no próximo bloco começar a ver quais são estes riscos desde o momento da gestação, a mãe, a família, todo mundo que está envolvido neste processo. E você, por favor, permaneça conosco aqui no Viver é Melhor. Nosso objetivo é trazer mais saúde para a sua família. Até já. O assunto do nosso programa hoje é importantíssimo. Os perigos da gestação, que é combinada com o uso de álcool. Nós já explicávamos no programa, no bloco anterior, a respeito dos danos do álcool para a nossa saúde. A nossa convidada é especialista no assunto, a psicóloga Isabel Ferreira da Silva. Ela falava para a gente sobre quais são os efeitos do álcool no nosso organismo, que é uma droga, e que realmente a gente percebe que essa droga está cada vez mais presente na vida das mulheres. Houve um aumento do consumo de álcool entre as mulheres nos últimos anos. A que se deve isso? Na verdade, é a posição da mulher na sociedade. À medida que a mulher ela foi entrando mais na questão do trabalho, da sua independência profissional, né, a ascensão da mulher na questão da família. Hoje a mulher ela estuda, ela trabalha, ela tem uma posição dentro do núcleo familiar, também de provedora. A nossa cultura familiar ela está mudando essa questão da família, de como ela está se organizando. Então, houveram pontos positivos para isso, mas também houveram pontos negativos, né, nessa questão da ascensão da mulher na sociedade. A mulher envolvida no meio laboral, em situações, no papel de executiva, trabalhando um pouco mais com os homens, né, isso favoreceu a participação do happy hour, né, a participação em situações sociais onde envolva bebida alcoólica. Né? A mulher ela é também um alvo, né? Tanto para o cigarro como para o álcool. A mulher e o jovem, né? Os adolescentes, eles são os alvos principais das propagandas das indústrias, tanto alcoólicas como o tabagista, do tabaco. É um público que ainda está crescendo no consumo dessas drogas. Sim, sim. Então, assim, essa posição da mulher favoreceu. Como eu te disse, trouxeram coisas muito positivas para nós mulheres, mas nesse aspecto favoreceu a experimentação precoce, com mais frequência, o uso e em algumas situações naquela população lá de 10, 12% o abuso e a dependência. E nesse caso as mulheres começam a sofrer consequências para a sua saúde que no período de uma gestação vão além do seu próprio corpo, passam também para o bebê. E a gente começa então nesse bloco a destacar os perigos da ingestão de álcool durante a gestação. Acompanhe. Os efeitos do álcool no bebê. Quando uma gestante ingere bebida alcoólica, atinge rapidamente o feto por meio da corrente sanguínea e da placenta. E isso pode atingir diretamente o desenvolvimento físico e mental do bebê, aumentando as chances de um parto prematuro e até mesmo de aborto. A gente sabe que durante a gestação, pelo menos os médicos sempre falam isso, tudo que a mulher coloca no seu corpo vai para o bebê também, tanto na alimentação, nas vitaminas.
e também o álcool. Como acontece, então? Explica pra gente de uma forma bem simples, pra gente entender como acontece essa transmissão do álcool para o feto. Como vocês viram, né, o que passou agora através da placenta, do cordão umbilical, o bebê ele vai absorver ali tudo que ele necessita, porque ele está em desenvolvimento. Tudo que a mulher, a mãe, aquela mãe, o que ela se alimenta ou o que ela coloca para dentro do seu corpo, vai ser filtrado e encaminhado para o bebê. Então, se ela bebe, o bebê bebe. Se ela usa droga, o bebê usa droga. Né? É automático isso, ele vai precisar de... Qual é a fonte que ele tira? Isso não é só alimentação, né? Tem todas as questões emocionais e afetivas aí também, né? Mas com relação ao álcool tem um efeito direto, né? E isso pode acabar atrapalhando o desenvolvimento da criança? Com certeza. Na gestação, os riscos para a mulher aí, para a gestante, deslocamento placentário, os riscos maiores, né? Má formação, né, do sistema nervoso central da criança, óbito fetal e aborto. Né? O bebê lá dentro, ele está em desenvolvimento, então ele vai ter má formação cardíaca dentro da barriga, ele vai ter má formação do sistema nervoso central, isso vai gerar futuramente sérios problemas cognitivos, né? Ele vai ter má formação, inclusive no corpo, no esqueleto, né? Nos ossos, né? Pós-parto, depois que o bebê nasceu, síndrome de abstinência, porque ele também está bebendo. Né? Ele se tornou um dependente também. Ele se tornou um dependente. Então, quando ele sai do corpo da mãe e ele para de receber o álcool, ele vai entrar em síndrome de abstinência. Ele vai ter problema, ele pode ter problemas sérios cardíacos, convulsões, né? O desenvolvimento cognitivo dele vai estar bastante comprometido. Né? Ele vai ter problemas respiratórios e problemas cardíacos bastante sérios. É um período em que é fundamental que aconteça tudo da melhor maneira. O desenvolvimento é feito ali, naquele período. Sim. Um comprometimento pode ser levado para o resto da vida. As consequências são permanentes. São permanentes. A gente vê em algumas pesquisas a relação da síndrome de Down com mulheres que ingeriam bebidas alcoólicas. Há alguma relação já comprovada nisso? Eu não tenho essa informação da relação de síndrome de Down, né? Outros problemas mais de formação, de má formação e déficits cognitivos, além de morte súbita infantil, isso é mais presente. Tá? A questão é que a gente percebe que há vários problemas, várias complicações ou doenças que estão sendo associadas ao consumo de álcool. A gente falava sobre o público feminino que está cada vez mais dentro deste hábito, que é ruim para a saúde. A senhora percebe que isso é mais comum entre as jovens, entre as mulheres mais novas? Sim, sim. Não só com álcool, mas eu acho que a cultura aí de outras drogas não é o nosso foco hoje, mas não dá para omitir, né? Tanto com o álcool, embora o álcool e o tabaco sejam a porta de entrada, né, para as drogas ilícitas, mas os nossos jovens, tanto meninas quanto meninos, são os principais alvos das propagandas e da mídia que divulga o álcool e o cigarro. As drogas ilícitas, elas vão entrar aí no meio do caminho, tá? Mas as nossas meninas, elas são um alvo. A falta de informação que a senhora citava no bloco anterior ainda é um dos grandes desafios? Um dos grandes desafios, né? Eu acho que uma boa política de álcool e drogas, que infelizmente nossa política ela deixa muito a desejar, né? Uma das ações preventivas é a informação. É a informação através da mídia, é a informação na escola, é uma das ações preventivas. E nós não temos isso, né? A gente sabe que nessa fase em especial, até a senhora já comentou sobre isso aqui no programa, a adolescência é um período em que o cérebro ainda está plástico, a formação do jovem ainda está acontecendo neste momento. Criar a dependência, ou que não seja a dependência completa ainda, mas o hábito de consumir bebida alcoólica pode trazer problemas para o resto da vida desse jovem? A tendência de que ele venha consumir em abuso o álcool é maior? Sim, existem algumas evidências científicas mostrando que quanto mais precoce a experimentação de qualquer substância psicoativa, seja ela o álcool, o tabaco ou outras drogas, maiores chances terão este jovem ou esta criança de desenvolver, né, a dependência futuramente. Então nós temos aí um número de 12, 15%. Se esse jovem começar a experimentar qualquer tipo de droga, eu estou falando do álcool e do tabaco, quanto mais cedo
cedo, mais chance ela terá de estar dentre essa porcentagem que vai desenvolver sim. Para o jovem, principalmente, o uso e o abuso não precisa ser a dependência. 10, 11, 12 anos, até os 18 anos, podem trazer consequências cognitivas bastante sérias. O desenvolvimento da memória, do pensamento, associação, crítica, que a criança ou adolescente está formando isso. É aquela história que eu te falei do mecanismo de censura, né, de dizer até aqui eu posso ir, a partir dali eu não vou mais, né, até isso eu posso fazer, né, que não vai trazer prejuízos nem para mim nem para o outro, mas a partir dali eu não posso ir ou não fazer, porque vai trazer prejuízos para mim ou para o outro. O adolescente está formando esse sistema de crítica. Se ele bebe e usa droga, mesmo bebendo moderadamente, esse sistema ele vai estar complicado de se desenvolver. Então, trará danos? Trará. E não só para ele, a gente sabe que esse é um problema que não atinge apenas o dependente, mas todas as pessoas que estão ao redor. No caso de uma gestação, o bebê, mas também o marido, os pais, os outros filhos que podem já existir. É importante reconhecer que é um problema nossa convidada, família. A doutora Isabel, que está nos explicando mais sobre este assunto. Isabel Ferreira da Silva, psicóloga, que nos traz informações sobre este tema. A gente falava no bloco anterior sobre os perigos e os danos do alcoolismo, não só para a pessoa que sofre com ele, mas também para os seus familiares. Como que é isso no dia a dia, no lidar com as pessoas no tratamento da família? Não basta atingir só aquele dependente, todo mundo tem que estar envolvido. Eu costumo dizer que a dependência do álcool e das outras drogas é uma doença contaminante. Porque não é só a pessoa que desenvolve, aí no caso a mulher que está desenvolvendo o alcoolismo, que desenvolve o alcoolismo, que sofre com a doença, né? Os males físicos, psicológicos, mentais e sociais. Mas as pessoas que estão em volta, se você for pensar numa mulher gestante, né, ela está tendo danos físicos e mentais seríssimos, e o seu bebê, seu feto também. Além disso, as pessoas que estão à sua volta, né, o que a gente chama de codependente, numa das linguagens, né, de tratamento nós chamamos de codependente, que são todas aquelas pessoas que convivem com um dependente de álcool ou de outras drogas. O comportamento daquela pessoa vai se tornar doentio e ele vai parar de viver a própria vida para poder tentar salvar, né, o ente querido, a esposa, o marido, o filho, para de deixar de viver a sua própria vida, né, para viver a vida do outro, tentando ajudá-lo. É uma situação de impotência, porque o tratamento da dependência necessita de profissionais, precisa de médico, precisa de psicólogo, muitas vezes de uma internação, né? Então, o estresse da tentativa de ajudar o seu ente querido vai fazendo com que essa pessoa também adoeça, né? E aí nós vamos ter familiares com depressão, com câncer, com problemas emocionais e psicológicos bastante sérios, com problemas físicos bastante sérios, né? Então é uma doença que eu chamo de contaminante, porque não é só o dependente que vai morrendo com ela, né? A família toda. A família toda é ao longo dos anos, né? As pessoas não vão percebendo isso. Assim como o dependente de álcool e de outras drogas não percebe isso, o seu familiar ou a pessoa que convive também não percebe. A família tem dificuldade de fazer, então, essa identificação? Primeiro, de que o outro é um dependente. É muito difícil, né? E em segundo, de perceber que também precisa de ajuda. Muitas vezes, o familiar indo procurar ajuda é que vai conseguir levar o seu dependente, né, para um tratamento. Então, a família tem esse papel também, de repente começar a perceber que aquela gestante está consumindo bebida alcoólica, que ela não devia fazer isso. Será que a família está preparada para reconhecer, por exemplo, que ela não está feliz ou que ela não está se sentindo bem com a situação? A família dá conta de fazer isso? Na maioria das vezes, não, né? Na maioria das vezes, a família precisa ser orientada até procurar ajuda. Aí é que está a grande dificuldade. A família, para ir procurar ajuda, ela tem o familiar, ele tem que aceitar que ele não está dando conta da situação. Ele tem que aceitar que tem alguma coisa de errado, que ele não está conseguindo fazer nada de efetivo por aquilo. Então, isso leva um tempo para a pessoa falar, peraí, olha, eu estou com dificuldade, a pessoa que eu amo está prejudicando outras pessoas e está morrendo, tem um problema sério e eu preciso buscar ajuda. É difícil.
Estou comprometendo a minha vida e a vida das pessoas que estão e eu preciso pedir ajuda. O familiar, ele pode ser tanto fator de proteção, se ele consegue perceber isso e ir buscar ajuda para ele e para a pessoa que está usando e bebendo, como ele pode ser fator de risco. Se ele ficar ali embrenhado na sua doença, não vendo nada, né, e junto com o dependente também complicando a sua situação mental, física e emocional. Por mais desafiador que seja esse momento, o reconhecer que a família precisa de ajuda, não só essa gestante ou outro ente querido, é ter coragem de nesse momento pedir ajuda, não ficar sofrendo sozinho. Quanto mais tempo você acaba negando esse tipo de informação, mais difícil é o tratamento. E é possível falar tratamento durante a gestação? Porque a gente sabe que na gestação a mulher tem uma série de cuidados específicos com a saúde, com a formação do bebê, não usa medicamentos. Como é feito esse acompanhamento durante a gestação? Então, complicado. Nós temos primeiro uma dificuldade, muitas vezes, da mulher perceber que ela está com uma dificuldade, que ela está com uma dependência e procurar ajuda. Nós temos a dificuldade dessa família, muitas vezes, não ter condições emocionais de ver, né? Mas geralmente o tratamento a nível ambulatorial seria essa mãe parar de usar a droga, ou no caso o álcool, parar de beber, passar por um processo de desintoxicação com o médico ginecologista clínico, um psiquiatra, porque é ele que vai avaliar se ela pode ou não tomar algum tipo de medicação, e tratamento psicoterápico. Muitas vezes isso pode acontecer a nível ambulatorial, a pessoa não necessitando de uma internação. Para uma pessoa que tem dinheiro, isso e tiver a conscientização e essa condição, não fica uma coisa muito difícil. Se essa pessoa tiver recursos econômicos mais difíceis, ele vai ter que apelar para a rede. Nós temos aí os CAPs, álcool e drogas, as UBSs, enfim, que nem sempre nós vamos ter os profissionais capacitados, né, tanto médico como psicólogo, como equipe multidisciplinar, para dar conta disso. Se essa mãe gestante ela é usuária de drogas ilícitas, né, ou álcool, e precisa de uma internação com suporte e tratamento específico para dependentes de álcool e outras drogas na gestação, tem menos recursos ainda. O que eu sei é que em São Paulo, o Lacan, né, que é onde eu trabalho lá da Uniad, eles têm, hoje eles têm uma enfermaria para mulher que tem 30 leitos, e desses 30 leitos nós recebemos gestantes, tá? É público, é um serviço público, patrocinado pelo Estado de São Paulo, mas que eu saiba é lá só. Então, se essa mãe gestante precisar de uma internação, porque no ambulatório ela não dá conta de parar, temos que nos lembrar que é uma doença. Pode ser que ela não dê conta de parar em ambulatório. Nós também vamos ter dificuldade para interná-la. Muitas vezes ela vai precisar de internação. É importante perceber que esse é um desafio social, não é só da gestante ou só da família. É um desafio social esse que os médicos, os profissionais também ainda estão desenvolvendo novas ferramentas, novas ações para conseguir atender essas famílias. E a gente vai continuar conversando sobre isso aqui no programa Vamos aos destaques que nós trazemos para retomar o assunto, trazendo agora uma síndrome importantíssima que atinge muitas crianças que passam por isso. Síndrome alcoólica fetal. Estima-se que 1 em cada 1000 nascimentos sejam prejudicados pela síndrome gerada pelo abuso de álcool durante a gravidez. Malformação cardíaca e no rosto e baixo peso do bebê, problemas mentais e distúrbios de crescimento são alguns dos problemas que a criança com a síndrome alcoólica fetal pode desenvolver. A nossa convidada permanece conosco aqui no programa e vai nos explicar mais sobre isso. A psicóloga Isabel Ferreira da Silva, da Uniad, Unidade em Pesquisa de Álcool e Drogas, e também do Departamento de Ensino da Gran House. A senhora falou já no bloco anterior a respeito de diversos efeitos que o bebê sofre na sua formação e durante toda a vida. E esta síndrome, a gente tem visto pesquisas cada vez mais aparecendo na mídia, dados cada vez maiores. Realmente ela está aparecendo cada vez mais na nossa população? Com o aumento da dependência nas mulheres, e se elas usam porque estão dependentes na gestação, sim, infelizmente sim.
Infelizmente, de uns anos para cá, como a gente havia comentado, as mulheres, até com a sua mudança social, elas são facilmente alvo, né, dos fabricantes de drogas lícitas, que seria o álcool e o tabaco. Então, com o aumento da dependência em mulheres, houve também um aumento na síndrome de alcoólica fetal, que no caso aí é a dependência do feto, é a dependência do bebê. Explica pra gente então essa síndrome, o que é? Na verdade, nós falamos que o adulto tem síndrome de dependência do álcool, no caso da mãe. A criança, como ela fez o uso e o abuso do álcool durante toda a sua formação dentro do corpo da mãe, ela desenvolveu também a dependência. Então, quando ela nasce, ela passa pela síndrome de abstinência, geralmente, que é ficar sem a droga dentro do seu organismo. Ela vai ter aí uma série de reações, né, irritabilidade, alteração de pressão, choro. Ela vai como no adulto, quando fica sem o álcool, vai ter uma série de sintomas pela falta do álcool, o bebê também vai sofrer muito. E daí as consequências, né, do uso e do abuso do álcool, que são todas essas que foram ditas aí, que foram apresentadas agora. Problema cardíaco, problemas, principalmente no desenvolvimento cognitivo. Né? Problemas pulmonares, problemas cardíacos, má formação, né? De face, de corpo. Né? Essa criança ela está afadada aí, talvez a morrer prematuramente, né? Ou ter vários problemas mentais com o seu desenvolvimento, infelizmente. Por quanto tempo vão durar esses sintomas da síndrome alcoólica fetal? No bebê, como no adulto, de 15, 20 dias a mais aguda, né? Depois o organismo vai geralmente estão internadas, essas crianças, elas são cuidadas, né? Com medicação, mas de 1 semana a 15 dias a síndrome de abstinência mais aguda, né? E é só acompanhar essa criança ou se fazer alguma intervenção médica? Ela tem necessidades clínicas. Com uma criança que nasce, né, com este quadro, elas têm necessidades clínicas. Aí vai depender do pediatra, né, e dos comprometimentos que essa criança vai nascer. Então, provavelmente, ela vai ter que ser acompanhada no seu primeiro ano por médico, mais aproximadamente. E com o desenvolvimento, essa criança vai ter necessidade, sim. Se tiver problema de fala, se tiver problema, né, no aprendizado, essa criança vai precisar de acompanhamento de todos os níveis. A senhora já trabalha nessa área e conhece muitas histórias relacionadas. É possível que uma gestante tenha o seu bebê sem que ninguém saiba que ela faça o uso de álcool? É uma das características da mulher, né? A mulher alcoolista, ela bebe escondido, né? E se a família não souber que aquela pessoa, que aquela jovem está bebendo, né, e vir a descobrir só no final, é possível sim que isso aconteça. Isso dificulta ainda mais, então, o diagnóstico dessa síndrome. Não dá para identificar por que a criança está passando por aquilo. Com certeza. Raramente isso acontece porque uma mãe que é dependente, a família já está bastante mobilizada, né? Então, assim, principalmente com o álcool não é a cocaína, a maconha, você dissimula muito mais o uso. Mas no caso do álcool, raramente isso acontece, tá? Porque a pessoa que já tem a dependência, ela já faz o uso e a família já está envolvida com essa situação. No caso de drogas ilícitas, é mais comum acontecer isso. No caso de cocaína, é mais comum acontecer isso. Que ninguém perceba e a criança nasce com esses efeitos e fica difícil identificar por quê. Sim. Mas os médicos, os pediatras também já estão com um olhar mais treinado para reconhecer isso. Sim. Geralmente a criança com síndrome de dependência fetal, ela já vem de uma mãe alcoolista e ela já está sendo acompanhada. Dá para reverter esses danos que a criança vai sofrer? A maioria não, porque é de formação. A maioria vai ter que ser cuidada. É o alerta que fica, então, do quanto é importante que toda a família se dedique a apoiar essa gestante, do quanto a gestante também seja amparada, que o médico consiga fazer a intervenção, porque quanto mais cedo a intervenção, melhores os resultados. Sim, sempre há tempo de oferecer esse apoio. Sempre. Agora é uma dificuldade, porque aquilo que nós estávamos falando, um dos principais mecanismos da doença é a negação, tanto do dependente como da sua família. Quanto mais tarde vier os cuidados, mais dificuldades terão, né, tanto essa mãe como essa criança. E essa mãe, a gente sabe que durante a gestação,
a gente recebe a seguinte orientação: não consumir, hipótese alguma, nenhuma quantidade de bebida alcoólica. Esse bebê que sofre com essa síndrome, ele vai sofrer com isso em qualquer quantidade de álcool que a mãe tenha ingerido? Então, geralmente a criança nasce com essa síndrome se a mãe ela já tem uma dependência de álcool desenvolvida. Então, assim, ela provavelmente vai beber toda a sua gestação. Tá? Agora, assim, um uso ocasional e eventual de álcool durante a gestação, é óbvio que vão minimizar esses efeitos. Então, é possível que a criança não nasça com isso, se houverem uso pontual. Ela só vai nascer com essa síndrome se essa mãe fizer o uso durante a gestação inteira de uma forma pesada e abusiva de álcool. Agora, qualquer droga que a mulher coloque para dentro do seu organismo, na gestação será passada para o seu filho, mesmo que ocasionalmente. Não vai nascer com essa síndrome, mas ela pode ter algum tipo de problema? Pode ter algum tipo de problema. Então, assim, o que essa mãe deve fazer é preservar a vida e a formação do seu filho. A síndrome é um caso mais grave, agudo dessa dependência, mas o consumo, mesmo que moderado, entre aspas, o que é uma grande discussão a respeito do que é beber moderadamente, consumir uma droga moderadamente, os efeitos vão aparecer para essa criança. Podem trazer prejuízos, sempre pode trazer prejuízos. Então, assim, é importante que não se use nenhum tipo de droga. Quando se fala em dependência, traz-se também o fator genético. A gente até conversava sobre isso aqui antes do programa. Esse bebê, ele tem uma tendência maior a ser também um dependente de álcool quando ele se tornar um jovem ou um adulto, pelo histórico familiar? Sim, é importante nós vermos como se desenvolve a dependência. Existem 3 fatores fundamentais para o desenvolvimento de qualquer dependência. É o fator genético, né? Então a ciência está mostrando aí que existe um fator hereditário que vai fazer com que aquele indivíduo possa estar predisposto fisicamente, organicamente a desenvolver a doença. Tem a predisposição que eu chamo de psicológica, que é o desenvolvimento mais emocional e psicológico do indivíduo. Pessoas com uma estima mais rebaixada, pessoas com dificuldades de lidar com frustrações, pessoas que sejam extremamente imaturas. Então ele tem todo um comportamento e um desenvolvimento de personalidade mais sensível. Junto com esses 2 fatores, nós vamos ter os fatores sociais, né? O meio. Então, ambientes que esteja disponível ali a droga ou o álcool. É o que nós estávamos falando da nossa cultura, da nossa sociedade. Ela é alcoolista, né? Você vai num batizado, você tem álcool. Você vai num aniversário de criança, tem álcool, né? Nas nossas casas, no almoço, tem álcool. Todos vão ser dependentes de álcool? Não, é só aquela porcentagem. Mas o álcool está ali. Então, as drogas lícitas, elas são mais preocupantes, porque as nossas crianças, elas crescem com este acesso. Isso é real. Né? Então tem o meio que oferece, né, está ali à disposição. Então os 3 fatores, esses 3 fatores, 2 ou 3 interagindo, ao longo do tempo nós vamos ter o dependente de álcool, né, de qualquer outra substância. Então não é uma coisa só. Dentro deste contexto, filhos de dependentes de álcool e de outras drogas terão sim, é possível que tenham uma predisposição aí orgânica que pode levar a desenvolver, mas só esta predisposição é insuficiente. Ele precisa ter esta predisposição, mais 2 desses outros fatores interagindo. Tá? Então é possível fazer a prevenção dessa dependência? Sempre é. Sempre é. Apesar de ter o histórico familiar, isso é importante para a gente. Em todas as questões de saúde, não é porque alguém na família passa por isso que você vai ter que passar também. Ou o seu filho, muitos pais pensam dessa forma, eu não quero que meu filho passe por isso. É possível fazer a prevenção, então, compartilhando informações, procurando ajuda. Quais são as principais ações que uma família tem para conseguir fazer essa prevenção? Primeiro, a relação harmônica da família. A família, como eu disse, ela pode ser tanto fator de proteção como fator de risco. Então, para os nossos filhos todos os cuidados com relação àquela família. União no lar, afeto, limites claros, né? A falta de violência ou de agressividade, todos conseguindo dar conta das suas dificuldades. Então, uma família mais funcional,
menos disfuncional, é um fator poderosíssimo de prevenção. Esta mãe se abstém, né? A mãe é dependente, vamos cuidar dessa mãe, porque este bebê, com certeza, ele já vai ter lá a sua predisposição já da genética, mas ele não precisa nascer dependente, né? Então todos vão. Então assim, a família funcional. Tendo algum problema dentro dessa família, vamos procurar, principalmente com essa doença, ajuda médica, ajuda técnica. É uma doença multifatorial. Precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa de grupo de mutuajuda. Nós temos aí os grupos de ANA, Alanon, Amor Exigente, que são grupos que assistem os seus familiares e os dependentes, né? Só entrar lá no site vai estar. Né? Então é procurar ajuda. Com esta doença, o familiar sozinho não vai conseguir ajudar a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Sozinho não vai dar. É muito complexa essa doença. E é por isso que nós devemos juntos procurar informações sobre isso, compartilhar. Se você não consegue admitir para algum ente querido que você precisa de ajuda, converse com um especialista, procure diversas informações que estão disponíveis nos grupos, como a doutora já citou. E é importante também que você encontre sempre aqui no nosso programa um espaço para isso. É o que nós vamos fazer no próximo bloco, no nosso momento de responder as dúvidas dos telespectadores, no momento Eu Quero Saber, vamos tirar mais um pouco dessas dúvidas e trazer informações de qualidade para você, amigo telespectador do nosso programa. A gente volta já já. Este é o último bloco do programa Viver é Melhor de hoje, sempre trazendo para você temas atuais de interesse das famílias, como o de hoje. Estamos falando sobre álcool e gestação, os perigos das gestantes que consomem álcool, não só para elas, os perigos, mas também para o bebê e para toda a família. Permanece aqui a doutora Isabel Ferreira da Silva, psicóloga da UniAD, da Unidade em Pesquisa de Álcool e Drogas e também do Departamento de Ensino da Gran House. Nós estávamos conversando já no bloco anterior sobre os perigos da gestante ter o uso do álcool no seu dia a dia, mas também não só no abuso dessa substância, mas no dia a dia, muitas vezes em pequenas doses. Enfim, os riscos aparecem em todas as situações. E a gente citou em alguns momentos o risco de parto prematuro e aborto. Explica pra gente, doutora, um pouco mais sobre essa relação. Na verdade, o álcool na gestação é um dos maiores riscos que tem, é o parto prematuro, né, ou o aborto. Até por conta das condições físicas da mulher. O bebê pode não aguentar, pode haver um deslocamento de placenta, pode contribuir para a questão da má formação, da fixação do feto, no caso do aborto. Enfim, há uma série de problemas que podem ocasionar com o uso de álcool na gestante, principalmente no primeiro trimestre. E nessas situações é importante reconhecer que, se isso acontecer, o cuidado com essa mulher tem que ser maior ainda, porque a questão emocional fica muito abalada. Sem dúvida, é uma perda, é um luto. Então vai depender muito da questão desta mulher, né? Se ela tiver bastantes recursos afetivos e se ela tiver um vínculo, uma estrutura familiar, a dependência dela começou a desenvolver já depois que a família estava formada, ela vai ter uma condição de vínculo afetivo com seus filhos, com o esposo. Ela vai sentir muito mais intensamente essa perda, além da culpa, né? Porque ela sabe o que está acontecendo. Se essa jovem já tem uma dependência há muito tempo e esses vínculos afetivos forem mais difíceis para ela, aí vai falar, não, mas ela não sente, então, não, ela vai sentir da mesma forma o luto, a perda, vai ter depressão, vai ter uma angústia muito grande, o que vai favorecer o aumento do uso. Porque ao invés dela, depois que perdeu o bebê, depois que sofreu o aborto, ao invés dela partir para uma situação, existem casos que sim, teve a perda e vou pedir ajuda, mas num grande contingente aumenta-se até o uso porque não foi trabalhado o luto, a depressão e a perda e a culpa. Né? Então é como se fosse uma bola de neve. Para esquecer tudo isso, ela acaba voltando a beber muito mais. Sim. É a importância então de nós estarmos também sempre com os olhos abertos, mas de forma fraterna. Entender que é um momento de desafio, a pessoa precisa sim de ajuda, não apenas de julgamento, as pessoas ficarem apontando o dedo, mas de apoio, de carinho, de amor
e de apoio profissional também neste momento, que é fundamental, como nós já discutimos ao longo do programa hoje. Nós estamos já encerrando o nosso programa, mas vamos antes ao momento Quero Saber, que é quando respondemos as perguntas dos nossos telespectadores. É fundamental que você traga para a gente as suas dúvidas sempre em qualquer assunto. Anote as duas formas de participação. 0310 07 940 ou vivermelhor@boavontade.com. Nós vamos aqui respondendo as perguntas, começamos pelo Rio de Janeiro. Fernanda Ribeiro. O álcool influencia no ciclo menstrual da mulher? Ela quer saber mais sobre essa relação, os efeitos do álcool no organismo da mulher. Sim, no caso da dependência, do uso abusivo e dependência, né, a mulher pode ter problemas de fertilidade, ela pode ter problemas de endométrio, ela pode ter problemas no ciclo menstrual, ela pode ter problemas sérios de fertilidade, sim, não só o álcool, como várias outras drogas. A irregularidade de tudo isso é importante reconhecer e procurar ajuda se você percebe que isso está acontecendo já com o seu corpo. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Antônia de Souza, de Salvador, Bahia. Obrigada, Antônia, também por participar do Viver é Melhor. A mulher sofre mais com os efeitos do álcool quando comparadas aos homens? Na verdade, nós somos mais frágeis, né? Sim, eu acredito que as mulheres elas sofrem com mais rapidamente os danos provocados pela dependência. Nós temos uma quantidade maior de gordura no nosso organismo, no nosso corpo menos de água. O álcool ele é diluído no álcool, então nós vamos ter os danos orgânicos mais rapidamente, vamos senti-los mais rapidamente do que os homens. Ele é diluído na água? Ele é diluído na água. O homem tem mais água do que gordura, nós temos mais gordura. A nossa produção da enzima que vai metabolizar o álcool no nosso fígado, também nós produzimos numa intensidade menor do que o homem. Portanto, nós vamos ter mais problemas, ficar mais intoxicados ou mais bêbadas mais rapidamente do que os homens, tanto pelo volume de água, nosso volume corpóreo, como também pela questão da metabolização do álcool. Então nós, vou usar uma palavra bem chocante, nós morremos mais rápido, desenvolvemos mais rapidamente a dependência e os danos se instalam com muito mais rapidez comparado com o homem. Inclusive, o tratamento da mulher alcoolista tem que ser diferenciado, porque as nossas necessidades são diferentes das necessidades físicas, afetivas e psicológicas, são diferentes das dos homens. Quando nós pensamos no tratamento da mulher gestante ou não, ele tem que ser separado, diferenciado. Cada paciente deve ser analisado e apoiado de acordo com as suas condições. Sim. Homens e mulheres de formas diferentes e a gestante, então, num momento ainda mais especial. Obrigada, Antônia, pela sua participação, viu? Só que explicação importante essa trazida pela nossa convidada. Geralda Gazola, de São Paulo, capital. Olá, Geralda, obrigada também por estar sempre junto conosco. O período da gestação em que ocorre o consumo de álcool faz diferença? Existe um período em que seja mais perigoso? Parece que sim, né? Em todo o processo da gestação, ele é bastante perigoso, mas no primeiro trimestre, nos primeiros 4 meses, esse feto está em formação, né? Me parece que é um pouco mais complicado. É um período da gestação em que a gente sempre tem uns cuidados maiores, com todo tipo de situação perigosa, da mesma forma o álcool é ainda mais danoso. É um período fundamental de formação do bebê, por isso realmente o primeiro trimestre deve ter o cuidado necessário para garantir que seja da forma mais tranquila. Pedro Barolo, de Itu, São Paulo. Um homem também assistindo, preocupado com a situação. O fato de um homem ser alcoólatra também aumenta as chances de seu filho sofrer com os efeitos do álcool? Então, é aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né? Os 3 fatores que vão serem responsáveis pelo desenvolvimento do alcoolismo. Sim, existe aí uma história de alcoolismo dentro desta família, dentro desta genética, mas é importante saber que precisam dos 3 fatores. A questão da predisposição orgânica, as características individuais de personalidade de cada um e o meio. Existe uma coisa que todos nós trazemos, é a resiliência, a condição de dar conta das situações adversas. Então, assim, não é porque é filho de alcoólatra que será alcoólatra. Ela vai depender de uma série de fatores. E aquilo que você falou é muito importante, né? Se esse pai tem essa consciência, trabalhar de uma forma de proteção,
né? Que é tudo aquilo que a gente falou. Família mais harmônica, limites, amor, respeito, moral, espiritualidade, são todos fatores de proteção. Tá? É importante desenvolver todos esses fatores no nosso dia a dia. Mariana Carvalho, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olá, Mariana, obrigada também pela audiência. Li na internet que o consumo de álcool na gestação tem relação com o transtorno de déficit de atenção. Isso é verdade? É possível. É possível, dentre algumas coisas que podem promover na criança, mas o déficit de atenção existem outros fatores também que podem fazer com que a criança venha a desenvolver. A questão da hereditariedade também é uma das questões. A última pergunta de hoje é Jandira Raimundo, de Pato Branco, Paraná. Meu filho tem 2 anos e 4 meses e ainda não fala. No início da gravidez, eu usei o álcool porque não sabia que estava grávida. O fato de ele não falar pode estar relacionado com o consumo de álcool na gestação? Estou muito preocupada. Ah, não fique preocupada não. Vá procurar ajuda, né? Depende do uso. Nós estamos falando de casos bastante graves aqui, de mães que são dependentes, né? Mães que fazem uso abusivo de dependência dentro da gestação inteira. Então, assim, não necessariamente, eu não sei a quantidade que ela bebeu, né? Mas provavelmente devem ter outras questões aí. Antes de se apavorar ou se culpar, procure ajuda. Nesse momento, ficar carregando essa culpa não vai ajudar em nada, nem a você, nem o seu filho. O importante é procurar ajuda para os dois, para que os problemas sejam resolvidos. Muito obrigada pela presença da senhora no nosso programa e convite para que volte sempre a viver melhor. O prazer é sempre meu. Conversamos com Isabel Ferreira da Silva, psicóloga, a respeito deste assunto tão importante que é os efeitos do álcool na gestação, na vida desta família, mas acima de tudo, como fazer a prevenção para que as famílias não tenham que enfrentar esses desafios. Agradecemos a ela, Obrigada. Agradecemos a você também, amigo telespectador, que a partir de agora é nosso convidado para ir encerrando o programa cuidando do seu coração.